Bem, pessoal, agora demorou um pouquinho, mas está para a plateia, né, para os inscritos. Então, a ideia é que cada pessoa fale 3, 4 minutos, se precisar estender um pouquinho, tudo bem, mas qualquer coisa é só se reescrever. Luiz Carlos Suco, né, é um colega nosso de São José, né, diretor de FARA, tem bondade. Boa noite a todos. Na verdade, eu nem devia estar aqui, né? Eu estou há menos de 2 anos da aposentadoria, se eu quiser há 1 ano da aposentadoria, e não devia estar me estressando. Mas eu acho que eu sou mais, talvez de idade, o mais velho dos que estão aqui, e como servidor, certamente o mais antigo. Tenho 33 para 34 anos de casa, não sei se alguém tem mais do que isso aqui. Mas não quero usar o argumento da autoridade, o argumento da idade, né? Quero usar apenas o argumento do engajamento. Eu sou, assim como me parece que todos estão aqui, pertencente a uma geração chamada geração X. Provavelmente todos nós somos, porque os da geração Y não estariam aqui. Os da geração X são aqueles que vestem a camisa, são aqueles que são felizes quando a sua instituição está bem. Os da geração Y, eu não quero dar uma aula de administração, mas os da geração Y são aqueles que pensam muito mais na sua carreira do que na instituição. E mudam de instituição quando não está bem. Eu não tenho mais condições de fazer isso, e me parece que os que estão aqui, mesmo que se coloquem como geração Y, também não têm interesse de sair dessa instituição. Dito isto, eu começaria lembrando de Cora Coralina. Cora Coralina é uma poetisa de Goiás, que escreveu diversos livros e ficou famosa depois na velhice, com 80 e tantos anos. Um dos livros que ela escreveu é Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Histórias reais, vivências dela. E da vivência que ela teve com as fazendas que a família dela tinha, num dos poemas ela diz o seguinte: o peão não quer muita coisa. O peão quer um prato de comida bem gordurosa para o almoço e uma boa ferramenta para trabalhar. Isso quer um peão. Nós somos peões. Nós queremos, o nosso prato de comida hoje já não é mais indicado que seja gorduroso, mas o nosso salário, a nossa remuneração é suficiente para termos o prato de comida que quisermos. Mais do que isso, nós queremos uma boa ferramenta. Tá? Por quê? Porque nós queremos trabalhar. Principalmente a geração X, também a Y, não vou dizer que não faça isso, mas a geração X focada no bem-estar da sua instituição, comprometida com o resultado como se fosse ele o responsável. Então ele sofre quando a instituição não está bem e ele se regozija quando a instituição está bem. E a instituição está bem quando o seu cliente está bem. Ele olha para fora da sua instituição. Tá? Esses somos nós, essa é a minha geração. Tá? Eu acho que todos aqui, a maioria pelo menos se identifica com essa geração. Qual é a ferramenta? Qual é o problema? O problema é de uma ferramenta que está sendo disponibilizada para nós, vamos dizer assim, a forceps, né? Porque ela não vem no tempo e no ritmo que seria o indicado. O nosso tribunal, como disse o doutor Gustavo, o nosso tribunal é exemplo de como implantar bem o sistema. O Luiz Alexandre participou, o Éder participou, eu participei, vários que são aqui participaram. Tá? E os advogados participaram. Tá? Então o sistema, quando foi instalado o Provi em Santa Catarina, ele começou pela primeira e segunda varas. Tinha alguns colegas mais afoitos que queriam logo botar para as 7 varas. Na época eu estava na Secretaria-Geral da Presidência. E o que nós dissemos para os nossos colegas mais afoitos? Existe essa funcionalidade, existe essa, não existe. Quando o sistema estiver seguro o suficiente, ele será expandido, e assim foi. E aí se focou nas melhorias para que o sistema estivesse suficientemente seguro, tanto para o público interno, magistrados e servidores, quanto para o público externo, Ministério Público, AGU, advogados. E foram todos partícipes desse processo. Agora, Alexandre, pelo amor de Deus, não diga que eu gosto do Provi porque ele tem a minha cara. Eu gosto do Provi porque todos os advogados, por que os advogados todos gostam do Provi, ou melhor dizendo, do SAP1 de uma forma geral? Que o Provi é uma funcionalidade de informatização, de digitalização de processo digital dentro do SAP1. Né? Nós gostamos porque ele funciona. Nós gostamos porque ele funciona, Alexandre. Não é porque ele tem a nossa cara. Não é porque eu olho no espelho e vejo a minha cara lá. Tá? Então veja o seguinte. Então, adiante. O tribunal, há alguns anos atrás, infelizmente eu não vejo mais algum diretor de secretaria aqui, tem algum aqui?
problemática... Tem? Ah, tá. É tão problemática essa questão da expansão do PJE que, queiram ou não, as pessoas estão se sentindo constrangidas internamente de criticar o sistema. Estão se sentindo desestimuladas a criticar o sistema. Estão se sentindo, de alguma forma, exortadas a aceitar caladamente o sistema. Tá? É assim que eu me sinto. Posso ser, entre todos que estamos aqui presentes, posso ser eu que tenho uma apreensão diferente da realidade. Espero estar errado, né? Mas pelo menos é o meu sentimento. Nós fizemos curso, o tribunal, alguns anos atrás, já de alguns anos atrás, até por exigência da lei, exige dos gestores que participem de cursos de gestão. E nós, vários dos que estão aqui presentes, fizemos cursos demorados, cursos de 200 horas, ministrados pela Fundação Getúlio Vargas, cursos caros, cursos de gestão. Nós também fizemos um trabalho longo, vários dos que estão aqui presentes participaram, curso longo de análise dos métodos de trabalho. Qual é o resumo dessa história toda? Nós fomos adestrados, no bom sentido, nós fomos capacitados para evitar retrabalho, para eliminar tarefas inúteis, para aprender a gerir, para aprender a buscar resultado, para poder ter foco, para aprendermos a ter foco no cliente nosso, que é o cliente nosso não é interno, o cliente nosso é externo, que é o advogado, que é a parte, o autor, o réu do processo, o Ministério Público, a AGU, que é para quem é a razão de ser do nosso trabalho. Só tentar concluir, beleza? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, Serginho, nós fomos capacitados, adestrados para bem gerir. Do que eu conversei com todos dos que eu conversei, magistrados, advogados, não estou em Florianópolis, mas em São José os advogados já estão aqui. Doutora Maria, já tivemos papos lá no balcão da vara sobre isso. Magistrados, servidores, diretores de secretaria das outras varas, é unânime, ninguém acha que o sistema está bem. Nós temos que ter em mente o seguinte, nós trabalhamos com o sistema que é, e não com o sistema que vai ser. Ele vai ser bom, então que ele se expanda quando for bom. Hoje nós trabalhamos com um sistema que não é bom. Este é o sistema. Agora, que venha melhoria, que ele seja expandido, que ele seja um sistema web, que ele tenha funcionalidades e que seja expandido quando ele for, e não antes de ser. Porque hoje estamos expandindo um sistema que não é. Um sistema atrasado. Por que atrasado? Esses dias atrás houve uma entrevista com o Amir Klink na imprensa, televisão, e ele disse o seguinte, os portugueses, os espanhóis, eram extremamente habilidosos e competentes em termos de tecnologia. Por quê? Porque eles usavam a tecnologia que existia na época intensamente. Com a tecnologia que tem, eles rodaram o mundo. Com relativa segurança, rodaram o mundo. Tá? O nosso sistema hoje, o seu APJE, é um sistema que não usa, pelo menos não está usando hoje, a tecnologia que já se conhece. A tecnologia que já existe, a tecnologia que já existe num sistema atrasado como o SAP 1, como o Provi. Então, se ele não usa a tecnologia disponível, ele é um sistema atrasado, não moderno. Sistema moderno usa o que a tecnologia tem de disponível, e ele não usa. Logo, é urgente que, como disse o Dr. Gustavo, o carro está em rota de colisão. Vamos parar para consertá-lo e vamos implantá-lo quando ele estiver maduro, quando ele for. Sim, obrigado, Sul. O próximo, Caio, depois Koinski. Eu participei até com o Zuco, na época que se começou a criar o SAP 1, que foi um salto, um avanço assim fantástico. Aqui foi o uso máximo da tecnologia que se dispunha na época. Os advogados e pessoal público externo não se deu conta, porque foi uma coisa voltada para a automação do trabalho que nós fazíamos nas secretarias. E ele foi uma coisa extremamente boa, porque foi feito de baixo para cima. Foi feito por nós, eu e o Zuco participamos da comissão, cada um numa vara. Nós fizemos aquele SAP 1 de baixo para cima. Tá? Os técnicos se subordinaram à realidade. Hoje nós estamos vendo o contrário. Estamos vendo a submissão da realidade a uma técnica mal feita.
Há uma péssima técnica. E uma péssima técnica, que aqui eu quero retomar um pouco do que o Kleber colocou, porque nós estamos vivendo, dizem que o neoliberalismo acabou em 2008 com a crise mundial. Pode ter acabado em alguns setores, mas no judiciário está vivíssimo. Talvez seja o setor do Estado brasileiro onde o neoliberalismo está mais vivo hoje em dia. E no judiciário, esse PJE está dando com os burros na água exatamente porque ele segue, arrisca os princípios neoliberais. Em primeiro lugar, uma das questões dos dogmas do neoliberalismo, a diminuição da máquina pública é a terceirização de tudo que puder. Terceirização, nos termos do Fernando Henrique, vocês se lembram, na Petrobras provocou o afundamento de 2 plataformas, podiam estar nos deixando muito mais avançado. Terceirização exacerbada e mal organizada. Aqui, esse PJE está sendo feito toda a base de terceirização, de consultorias milionárias de gente que não entende nada, como se vê dos depoimentos de todos que nós estamos ouvindo aqui, que não entende, que nunca botou os pés dentro de uma vara, dentro ou tem noção do que é um processo. Esse é um princípio. E o segundo princípio tomado do neoliberalismo, o autoritarismo, o neoliberalismo foi imposto, todas as políticas neoliberais foram impostas, não foram discutidas democraticamente, não foram parte de um processo democrático do povo, foram impostas. Esse é o segundo princípio do neoliberalismo aplicado nesse PJE, que está sendo aplicado de modo geral no judiciário hoje em dia como forma de gestão. Então, acho que esses dois aspectos é importante que a gente se dê conta para ver onde nós estamos pisando. Tem uma ideologia por trás desse PJE que vai muito além do PJE, que vai numa concepção de judiciário, uma concepção de Estado que vem lá do Banco Mundial, do documento 319 de 96, que aliás nós traduzimos, nosso sindicato juntamente com a FENAJUF, fizemos a tradução, porque ele só existia em inglês, e na época daquela proposta que ia falar do judiciário, nós nos deparamos no curso das discussões com isso, e fizemos a tradução, que é essa que hoje está aí, tem no site da Anamatra, o lugar mais fácil de achar é o site da Anamatra hoje, né? E quem fez a tradução foi um ex-colega nosso, colega do companheiro ali, o Sandro Sardá, foi o que fez essa tradução para nós do documento 319, é a autoria do Sandro, o nosso companheiro procurador do trabalho aqui. Então, acho que isso é fundamental. Agora, o que nós vamos fazer hoje com esse troço? Acho que não preciso repetir tudo o que disseram aqui. Né? Não tem como continuar funcionando esse troço. Pode ser que, eu tenho notícia de vários lugares aí, só para concluir, né? Vários lugares no interiorzão do Brasil, por aí, onde não tinha nada, estava na idade da pedra, estava no computador de tela de fósforo verde ainda. Então, esse PJE chegou como uma revolução. É bom, melhorou, mesmo péssimo é melhor do que as condições que o pessoal tinha em alguns lugares. Agora não é o nosso caso. No nosso caso está provocando o quê? Está provocando o aumento da morosidade do trabalho, o aumento do estresse, o aumento da sobrecarga de trabalho para todos os que se envolvem com ele, né? Tá trazendo sofrimento psíquico para todos e principalmente está puxando para trás a produtividade que nós conseguimos chegar aqui e a capacidade de trabalho que nós temos. Eu acho que a gente tem que investir rapidamente em tentar ações mais contundentes, né, botar a FENAJUF na parada, na Matra, botar as entidades nacionais aqui, OAB Nacional, para parar esse troço de uma vez. Para esse troço de uma vez, não planta mais nenhuma vara com essa droga desse sistema. Cada um mantém os seus sistemas que ainda tem, né, onde tiver, onde for melhor, onde for pior, pode até usar, né, aplicar e servir de cobaia, mas não nós. Porque nós está sendo um retrocesso muito grande a implementação desse PJE em Santa Catarina. Né? Temos que cortar isso aqui, então tem que brecar e talvez precise de gestões acima do nosso tribunal aqui. Não vejo muita perspectiva, conhecendo esse tribunal como conheço, de que se disponha a afrontar como deveria politicamente, né, CSJT, seja lá quem for. Acho que nós precisamos realmente de uma união política de todas as entidades, de todas as categorias que estão envolvidas isso aqui, para fazer uma ação, uma pressão muito grande em Brasília, se for o caso até ações judiciais aí para tentar reverter isso aqui, mostrando que a realidade precisa superar essa ondinha técnica. Ok. Obrigadão, Caio. O próximo é o Coinsky, depois a Juliana, Alexandre e Éder. Tá? Bom, pessoal, Coinsky, foi dito aqui pelo representante da presidência que esse processo, esse projeto, enfim, ele permite evolução com toda ferramenta
toda ferramenta tecnológica, ela permite evolução. Nós tínhamos ferramentas tecnológicas, o Provi aqui e outros regionais por aí, pelo Brasil afora, deveriam ter coisa melhor do que esse que está vindo aí. E esse projeto, tá, ele não é novo, não está começando agora. Há 1 ano e meio, na vara modelo de navegantes, ele foi instalado justamente para agora chegar para nós assim, ó, essa coisa é boa. Não tem suspeitas, e eu suspeito. Eu acredito que no orçamento de 580 milhões, esse é o orçamento, tá, nacional para desenvolvimento, manutenção e implantação do processo judicial eletrônico. Tá? Essa verba autorizada, dados oficiais estão à disposição. 580 milhões, tá, para que se faça isso. Se o CNJ está impondo uma coisa que nitidamente não é boa para os usuários, eu digo para o cidadão que vai ter a justiça atrasada, para o advogado, para o magistrado, para os servidores, agora dizer que é porque esse projeto permite evolução, tudo evolui. Relógio evolui, tudo que é tecnológico evolui. Tanto que tudo que o computador que a gente compra hoje, daqui a 6 meses, ele já está ultrapassado. Então, eu acho assim que esse papo do CNJ, ele precisa ser questionado. Questionado, que eu digo, mas questionado firmemente. TCU e Ministério Público da União. O que está se fazendo aqui, digo aqui em Santa Catarina, é tentar convencer nós aqui, sociedade organizada, de que uma coisa ruim é uma coisa melhor. Não dá para... Foi dito também, infelizmente a presidente não está aqui, né, para representar, mas provavelmente deve assistir, ela deve saber o tamanho da bronca. Porque é uma meta, tudo bem, uma meta, mas existem fóruns, tá, tipo o Colé Precor, enfim, em que ela, como participante, não pode defender uma posição dessa. Que isso vai, por exemplo, foi dito também, tá, que é porque esse sistema conversa com os outros. Mas não está conversando com a gente, pô. Como é que vai conversar com o sistema? Peraí, é o básico. Quando conversar com a gente, bota isso para rodar. Bota a saúde do trabalhador, do advogado, do magistrado, que está em jogo. Nós temos participado aí de reuniões no interior do Estado. A situação é crítica, onde tem PJE. Então, essa é a minha colocação, tá? E lamentar mais uma vez, né, que a presidente não se fez presente. Tá ok? Obrigado. Ok, obrigado. Com isso que ele cumpriu à risca o tempo. Está de parabéns. A Juliana... Sim, obrigado. Bem disciplinado. A Juliana, acho que depois o Alexandre lá, o Éder. É o seguinte, o Alexandre, você também, quem é da mesa também pode se inscrever, e se precisar rebater e tal, de repente é bom se reescrever. Né? A ideia não é fazer um final assim, com todo mundo na mesa falando, suco, perfeito. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sou servidora do tribunal aqui, trabalho em gabinete, fazendo minuta de voto. Então, assim, acredito que eu, que sou uma amante do Provi, né, o pessoal do gabinete até brinca, deu processo virtual para a Juliana, né, de tanto que eu gosto do processo virtual. Só que esse PJE eu estou saindo correndo com ele. Porque não tem como fazer a pesquisa de jurisprudência, coisas básicas, né? Para fazer um voto, não tem como fazer pesquisa de jurisprudência, não tem como fazer pesquisa do trâmite processual de outro processo que tenha, né, de repente, embasamento ou citado no processo, né? Não tem como fazer pesquisa alguma, não tem como a gente achar de jurisprudência mesmo, né? Casos que a gente fez, a gente vai ter que fazer 2 ou 3 arquivos, quer dizer, vai ter que aumentar a capacidade de rede do tribunal, vai ter mais gasto com a informática, inclusive,
para armazenar em vários lugares o que a gente fez, para poder encontrar, né, o que já foi feito, senão vai ser perdido, né? Então, assim, eu vejo com boa ideia a uniformização do processo. Acho que é o caminho mesmo a ser feito, né? Com essas conversas, né, com outras entidades, né, vai ser fantástico quando isso funcionar. Só que, como o Dr. Gustavo falou, tem que ser quando estiver funcionando. Acredito que, assim, para que não seja prejudicada a efetividade processual, a celeridade processual, a imagem que o tribunal tem perante o jurisdicionado, né, é que suspenda completamente, inclusive nas vagas que já foram implantadas, né, suspenda completamente e volte a provir, dê a oportunidade de escolher entre provir e o outro, né, mesmo nos lugares em que já foi implantado, porque senão vai virar uma miscelânea. Inclusive, né, os processos, a gente teve notícia de que os processos do próprio PJE, que foram realizados, teve que ser realizado tudo de novo por conta de uma simples nova versão. Né? Imagina até o final de todas as versões, o que não vai ser, né? A demora. Tipo, a gente foi fazer curso do PJE, só no curso ninguém conseguiu acessar, o sistema não aguentou no curso, num curso de 15 pessoas. Então, assim, simplesmente, eu vejo assim como um pecado, até pelo nome do TRT, né? Nosso TRT aqui, eu sou paulista e tenho o maior orgulho de participar do TRT da 12ª região, justamente por ser uma vanguardista, né? Nessa questão de processo eletrônico, de melhorar o acesso ao Poder Judiciário. E esse PJE está andando em contramão total, assim, engatou uma ré na quinta e foi. Então, eu acredito, assim, que para passar isso para o presidente, até pelo nome, tipo, até falar assim, não, ó, pela autonomia do TRT, né, e tem apoio de todas as organizações, né, falar, olha, realmente aqui não vamos implantar mais, porque não tem condições, é o nosso nome que está em jogo, o jurisdicionado que vai brigar, isso é feito para o jurisdicionado, acho que tem que ver a finalidade do Poder Judiciário, né, o acesso ao poder judicial para o jurisdicionado. Se isso não está tendo, então que se suspenda até que isso possa ocorrer. Né? Enfim, é mais esses os parâmetros que eu queria comentar. Obrigada. Obrigadão, Juliana. E no tempo, hein? Muito bem. Economizou um pouquinho de tempo. O Alexandre lá no fundo. Esse Alexandre aqui, ó. O Alexandre aí no fundo. Depois o Éder, Luiz Alexandre, Suco, Dr. Carlos Alberto, Kleber. Eu não queria tirar o foco da discussão, porque a gente está falando do PJE, mas eu sou obrigado a falar aqui pelos funcionários, por quem está atrás da tela do computador. Esse funcionário está sobrecarregado, ele não tem plano de saúde nesse tribunal, esse tribunal infelizmente é de ponta para muita coisa, mas não existe um plano de saúde. Aqui muitas pessoas pagam mais de R$ 1.500 por plano de saúde por mês. Quando chegam no momento que estão doentes, tem que se dirigir ao serviço médico desse tribunal, que existe uma junta médica, que eu vou chamar, entre aspas, de chapa preta, que tem que cumprir metas de diminuir o afastamento dos funcionários, inclusive indeferindo atestados e diminuindo o tempo de afastamento. Então, a minha reivindicação aqui é que o funcionário seja olhado como um ser humano, não como uma máquina, e ele, quando tiver o seu período de doença, depressão, seja respeitado os atestados médicos que são dados por médicos externos ao tribunal, e essa junta médica, entre aspas, chapa preta, não diminui esse tempo de afastamento para atingir metas, porque o funcionário não é computador, ele é humano, e eu estou aqui para falar não do PJE, mas do servidor que está atrás do computador. É isso só. Obrigado. Obrigadão, Alexandre. Uma pequena retificação aqui, a Cheyane colocou que depois do Éder, tinha 2 inscritos que não estavam aqui na minha listagem, o Clóvis e a Kátia, depois o Alexandre, o Suco e o Dr. Carlos Alberto e o Kleber. Boa noite a todos. Todos sabem que eu trabalho
na implantação do famigerado PJE, já que eu vou usar a expressão de vocês, eu particularmente não penso assim. Trabalho diretamente com as pessoas que fazem isso, verifico tudo isso que foi afirmado aqui, estresse, uma série de limitações sistêmicas, uma série de retrocesso em relação ao Provi. Isso aí eu observo. Aliás, quando estávamos em Navegantes, porque Navegantes foi o piloto nacional, inclusive o senhor até estava lá, o doutor Tavares nos visitou à época, o que tinha de limitação naquele momento era absurdo, mas o que Santa Catarina fazia? Matava no peito. Sabe por quê? Porque nós tínhamos feito sistemas. A gente sabia o que era fazer sistema, a gente sabia que não existe nenhuma possibilidade de entregar um sistema pronto. Não foi assim o PROAD. Não foi assim o PROAD. Não foi assim o Provi. Não, desculpe, eu estou falando. Não foi assim o PROAD, não foi assim o Provi. Veja, o que não quer dizer que vamos ter que fazer algumas reflexões aqui, porque não está bom. Alguma coisa não está certa. É muita gente reclamando. Vocês estão reclamando aqui, você precisa de ver quem implanta. O tamanho da ocupação que a gente tem, cara. Porque é uma enxurrada de problemas. Se você for ver, se você for começar a notar, você não vai chegar a 20. Problemas graves, estou falando. 20, você não vai chegar. Se nós sentar aqui, tá bom, então vamos fazer aqui, decidir quais são os pontos que vamos fazer, a partir dali a gente começa a expandir. Nós não vamos chegar a 20. Então onde é que está o maldito do problema? Por que essa coisa está 1 ano e meio, e ainda não convenceu? Para você continuar, e eu vou dizer uma coisa, eu estou do lado de cada trincheira. Todo mundo sabe a minha história, a minha origem. Eu não estou aqui para defender nada, ideologicamente sou contrário ao liberalismo. E não vejo que o que está atrapalhando o desenvolvimento do PJE é os princípios neoliberais por trás dele. Não acho que isso esteja acontecendo. Agora, é que se reconhecer, eu preciso aqui nesse momento pedir a licença para falar em nome de Éder, para me dizer, porque uma vez que eu ocupo determinada posição na implantação do PJE e não tenho delegação da administração, eu tenho que sair, então eu estou aqui falando em nome do servidor Éder, que tem trabalhado com o PJE. Desde o princípio, o que é que nos incomoda? O que nos incomoda é o saco sem fundo da falta de transparência de como é que se encaminha a gestão política do PJE. Como é que funciona uma proposta de melhoria, qual é o caminho que ela segue, quem é que decide, vou dizer como é que funciona às vezes. O Ministério Público, um afã de, porque está complicado, eu até liguei uma vez, olha, vocês estão indo lá para uma reunião com o comitê regional, liguei para o doutor, acho que foi para o doutor Keylor ou para o esqueci o nome, olha, liguei para a secretária dele, olha, anota aquelas coisas que nós pensamos lá para mandar lá para os caras que estão lá. Cara, temos que correr atrás de quem decide. Não sabe, quem decide não sabe. Tem gente que decide, deve ter uma organização, deve ter. Mas para mim isso não é transparente. Isto não sendo transparente, o que adianta? Eu vou dizer, pode fazer listinha. Eu não faço mais listinha. Não faço. Lista, tá aqui, trabalho, enquanto não tiver, podemos suspender, não vai adiantar. Não vai adiantar. Acho que a tese é boa da suspensão, eu pessoalmente penso. Não sei qual vai ser, como é que vai ser pensado nacionalmente, mas não é burra a ideia. Eu acho que a ideia é muito boa. Porque, de fato, tudo que que as pessoas estão falando, eu falo junto. Não tem oposição quanto a isso. Não há oposição nisso. A primeira coisa, então são duas variáveis, no meu ponto de vista, determinantes do momento, do porquê o PJE não convenceu. Evidentemente, do ponto de vista, estou falando da subjacente, porque do ponto de vista objetivo é o quê? Olha, eu vou intimar o advogado, se for sem prazo, não vai. Se você intimar a parte sem prazo, não vai para advogado. Então, como não tem prazo, você tem que intimar advogado por advogado. Quando é um prazo, tem que intimar a parte que vai estourar o balão para todo mundo. Já é um passo à frente do que estava antes. Olha, tem muita coisa à frente do que estava antes. Bom, a primeira variável determinante para mim... Estou concluindo. A primeira variável determinante é a clareza formal de uma estrutura do governo do PJE. E o governo do PJE tem que ser igual ao Provi, porque esse dá certo.
Que é o quê? Como todo mundo tem falado, a rapaziada que está usando lá na ponta propõe, e aí eu concordo com o Luiz Alexandre, tem a cara, quer dizer isso, tem a cara nossa no processo, quer dizer o quê? Você sabe como é que politicamente funciona o negócio. E não é porque é bonito, e porque é democrático é bonito. É porque, do ponto de vista sistêmico, o melhor jeito de fazer é o cara do negócio, o cara que mexe. É assim que nós fizemos SAP. Nós fizemos SAP como? Cara, olha aqui, ó, é isso. Chega para uma comissão, se decide, é isso aí, desenvolve. Aí chegamos na segunda variável determinante. O modelo de desenvolvimento PJE é ineficaz. E desculpe quem está me ouvindo, eu estou falando como servidor público. Ele é ineficaz. É um modelo centralizado em Brasília. É um modelo palaciano. Por isso que eu acho que até a ordem, não foi de melhorar, mas porque todo mundo está no desespero. É bem isso a expressão. Correr ao CSJT com representação nacional e entregar a listinha. O que vai acontecer com isso? Eu vou dizer uma coisa, eu não acredito que isso vai acontecer alguma coisa. Acho que não. O melhor jeito de acontecer alguma coisa é você, no meu ponto de vista aqui, e é o que nós estamos defendendo, empoderar os TRTs. Os comitês regionais têm que ser empoderados. Nós não podemos pular a etapa para ir direto no ministro e desempoderar. Estou concluindo, Sérgio. Pode empoderar, seja lá quem for. Quem tem que ser empoderado é os regionais, porque daí aqui, ó, é a OAB na cara da rapaziada que tem assento, Ministério Público tem assento ou não tem assento. Nós temos assento. Num comitê que decide o que é bom e o que não é. Subiu. Agora tem que ser claro quem é que vai decidir. Porque a gente também pode fazer articulação como tentamos com o Rio Grande do Sul, como tentamos com Minas Gerais. Olha, quem sabe fazendo assim. Não dá certo. Tem que ter a estrutura formal. A segunda é o modelo de centralizar. Nós temos que, aí a defesa de Santa Catarina, descentralizar o desenvolvimento e a correção do sistema. Porque o sistema ele é coordenado nacionalmente e centralizado. Então, os regionais mandam servidores para lá. Vou dizer, tem uma série de servidores lá trabalhando intensamente. Não sei se tem licitações milionárias, porque não tem licitações milionárias. Não tem muito desenvolvimento, não teve muito desenvolvimento. Tem mais correção do sistema. Então não tem notícia de licitações milionárias. O que a gente está propondo é uma proposta do Gustavo aqui de Santa Catarina, toda essa turma aqui do CIFO aqui trabalha muito bem com software livre, ele sabe, tem a manha do gato de desenvolver como se desenvolve uma coisa, por isso que a gente fez bem para o VIP, a gente bem para o AD, fez bem o SAP. Porque essa turma sabe mexer com esse negócio democraticamente. Democraticamente aqui significa dizer nós fazer o sistema. Então, qual é a proposta dele? É uma centralização descentralizada. O que a gente tem que evitar? O que a gente quer superar? O que a gente quer superar? A esquizofrenia sistêmica. Cada tribunal um sistema, cada tribunal uma norma, o que os advogados reclamam, cada tribunal uma norma, cada tribunal um sistema, cada tribunal uma licitação. Isso nós queremos superar. Nós queremos superar o autismo do sistema que não conversa com ninguém. Isso nós queremos superar. Então o PJE tem essas possibilidades. Ele tem ainda. Tem para concluir, Eder. Tá. Então acho que vou ter que me inscrever de novo. Sim, pode ser. Melhor. Tá bom. Beleza. Obrigadão. Então, a próxima é o CLOFES. Eu proponho o seguinte, no término da fala do CLOFES, a gente encerra as inscrições, ou seja, todo mundo que queira se inscrever, já estou inscrevendo o Éder, né? Tá bom? E depois do CLOFES é a Kátia, depois o Luiz Alexandre. Tá, boa noite a todos. Eu vou procurar ser bastante sucinto. Me parece que de fato é consenso aqui de que a implantação do PJE foi assodada, foi apressada, sem o devido amadurecimento. Qualquer pessoa que tem algum conhecimento da administração, quando vai implantar um novo sistema, o que deve ser feito? Primeiro, deve ser amadurecido o sistema. Amadurece. Depois, quando se achar que ele está pronto, é que deve ir para o projeto piloto, para verificar problemas, eventuais incoerências, dificuldades, e depois ser expandido. O problema, evidentemente, e parece que está claro isso, é que a decisão da implantação foi uma decisão política. E por ser uma decisão política, isso acabou está afetando o Brasil inteiro. Não somos nós só aqui em Santa Catarina, está afetando o Brasil inteiro. Todo o Brasil está sofrendo com isso. Mas, além dessa questão da metodologia de implantação, que foi totalmente equivocada, atropelada, me preocupa bastante a questão da concepção do sistema. E é por isso que eu questiono até que ponto que a gente pode evoluir nesse sistema também. Porque, até onde é do meu conhecimento,
esse sistema ele foi concebido com o intuito máximo de controle. Não é assim? Ele parte do pressuposto de que os servidores, os magistrados de justiça e trabalho, não vão agir de acordo com o interesse público. O que eu acho muito grave. Você parte, é como você chegar numa loja e a pessoa que está te vendendo o produto, você vai, vai passar um cheque e ele começa a pedir 1000 informações para você. Você vai sair satisfeito? Não vai. E aquilo vai ajudar em alguma coisa? Não. Ele está partindo do pressuposto de que todo servidor e que todo magistrado vai fazer algo de errado, algo fora do que deveria fazer. E eu acho esse erro de concepção, eu realmente acho bastante grave. Então, esse é o motivo pelo qual eu acho que o sistema não está amadurecido o suficiente, porque o problema é na concepção dele. O conceito dele está errado. Essa é a opinião que eu tenho. Eu trabalho na 4ª Vara aqui de Florianópolis, a gente tem sentido, como vários outros locais, dificuldade no uso dele, mas o que me preocupa mais não é na possibilidade de desenvolvimento dele, o que me preocupa mais é com a concepção dele. A partir de que ideia ele nasceu. E isso me preocupa bastante. Essa é uma ideia que eu coloco aqui para reflexão de todo mundo. Até que ponto a gente, simplesmente suspendendo a implantação dele, a gente vai conseguir chegar a um resultado satisfatório com o desenvolvimento do sistema. Obrigadão, Clóvis. E o Clóvis usou um pouquinho menos que o tempo teria direito. E para encerrar as inscrições, no final, quando terminarem as intervenções, as falas, a gente vai discutir a proposta de um documento aqui, único dessa reunião, tá ok, gente? A Kátia tem bondade. Boa noite, pessoal. Eu, por enquanto, sou uma feliz servidora da Vara de São José, que ainda não teve o desprazer da implantação, mas que está em vias de. E é com muita tristeza que eu até digo que essa semana eu tive insônia por conta do PJE e nem foi instalado ainda. Eu acordei às 5 da manhã e fiquei pensando que daqui a um mês a gente pode ter o PJE. E eu nem trabalhei, nem sei como é que funciona, mas só ouço falar mal. Já estou apavorada, exatamente. E aí eu até fico com mais tristeza ainda que eu vejo que tivemos o representante, claro, da administração, que lhe outorgaram uma difícil tarefa de vir representar a administração. Na minha opinião, a presidente deveria se fazer presente, o corregedor também, porque é um momento crucial na Justiça do Trabalho. Assim como a administração passada, acho que para os servidores ficou meio que tarjada como a administração que promoveu o desconto da greve, foi muito grave isso que aconteceu. Acho que essa administração, se não repensar a expansão do PJE, pode ficar assim tarjada no Estado como quem promoveu o sucateamento da Justiça do Trabalho, que é uma justiça excelente, que tem um cumprimento de prazo fantástico. A doutora Lúcia, que milita muito em São José, sabe que a gente faz o que pode para atender com maior rapidez e presteza o advogado. E eu não vou estar mentindo aqui, eu sou diretora substituta no momento, o diretor está em férias merecidas, porque ele trabalha há 1 ano naquela vara sem ter final de semana, trabalha todo dia até 1 da manhã, sem final de semana. Então, por essas e outras razões, é que eu perdi o sono. Assim, essa criatura vai trabalhar quanto mais? Quando? E por uma questão política, não sei qual é a meta do CNJ de implantação, mas eu acho que a gente tem que pensar na nossa realidade, que está muito bom como está, e vamos aprimorar o que a gente tem e suspender. Agora, me preocupa essa reunião aqui, esse debate. Eu achei que até teria mais colegas, mas eu até acho que eles estão trabalhando. A gente pensa 3 vezes antes de vir. Eu até conversei com o Zuca já tarde, e eles dizem, vamos, mas assim, deixar aquela pilha de coisa lá é um absurdo, assim. Mas é uma pena que não teve maior repercussão, porque eu acho que é um ponto crucial para decidir efetivamente o que vai ser feito, porque sair daqui só na discussão realmente não dá. A CAT protocolizou um pedido. Tomara que não seja engavetado, né? O medo é esse, porque São José e Palhoça é agora, é agosto. E
E aí, essa é meu medo, minha crítica, e tomara que seja a administração repense. Alexandre, te aprecio como pessoa, mas te colocaram, acho, numa situação complicada de representá-los hoje, mas, enfim, era esse o meu recado. Obrigadão, Kátia, né? Obrigadão. Luiz Alexandre, depois o Luiz Carlos Succo. Sim. Realmente eu fiquei numa situação muito delicada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou falar aqui, que não é, eu não vou falar aqui como um representante da administração, vou falar aqui como um servidor. Tu perdeu a insônia há quantos dias? Eu estou há 2 anos. Eu fui para uma implantação em Chapecó, eu dormia 2 horas por dia. Mas qual é o meu papel? O meu papel é tornar os dias dos usuários um pouco melhor. Porque não depende, a presidente está ciente disso, vocês não pensem nisso, ela também já recuou várias vezes em vários pontos, mudou a implantação de Chapecó, foi obrigado a implantar em Chapecó, porque vara nova tem que ter, gente, isso é norma, então vamos brigar, nós estamos brigando aqui, discutindo, nós temos que ir lá para cima, certo? O Caio falou bem, o colega aqui, as críticas vindo do Zucca eu não encaro como coisa ruim, que eu admiro muito ele, para mim, ele é o meu mestre, é uma pessoa que eu admiro mesmo. Ele interpretou talvez um pouco errado o que eu falei. O Caio falou. E é o que eu quis dizer. Começou de baixo para cima. A gente que fez aquele negócio ali, rapaz. A gente participava, os advogados vinham para a gente, traziam as coisas. E aí, quando assim, via a gente reunida ali na frente, batendo papo com advogados, botava a mão na cabeça. Lá vem aqueles caras com alguma coisa. Porque os caras traziam para a gente, olha, o negócio aqui não está funcionando. Eu estou aqui várias vezes, daqui a pouco ele via, estava lá. Pô, aquela ideia que nós estávamos discutindo com o cara lá. Tá ali. Esse aí que eu quis dizer, isso que eu quis dizer. A nossa cara não é uma situação de querer ter lá uma coisa que é bonita, que eu fiz e tal, não. É a gente construir aquilo que a gente vai usar, a ferramenta que a gente usa. O colega aqui falou com relação ao sistema evoluir. Realmente o Provi ele tem limitações. Eu não vou entrar em detalhe porque eu sou da área de TI, não tem como evoluir. Ele não conversa com várias coisas. A concepção dele é interessante. Se a gente fosse desenhar um outro sistema, que era a ideia que tinha sido cogitada, provavelmente hoje a gente já está com um Provi meio capenga que nem o PJE. Mas se a gente pudesse fazer, aí ia acontecer isso aqui, vocês iam vir aqui para mim e criticar. Aí eu ia lá em cima, ia cutucar o pessoal da CIF lá, vamos lá, porque o rapaziada lá não está trabalhando, está amarrando alguma coisa, vamos lá, vida. Não, nós já contratamos isso. Foi isso que a gente fez no Provi. A presidente perguntou para a gente, dá para implantar? Dá. A presidente pergunta, a gente tem que trabalhar com as situações que nos são apresentadas pelo CNJ e pelo CSJT. E aí o que é? O meu papel, e aí eu acho que eu estou numa situação muito delicada, já pensei várias vezes em mudar para outro lado. Mas o meu papel, o papel do Éder, e tudo que vocês estão falando aí, cara, é só deixar a gente assim embaixo, porque a preocupação, e a gente eu acho que fica mais agoniado, porque aí o que acontece? A gente está lá em um lugar implantando, vai para o hotel da noite, aonde é que a gente vai? Para um negócio chamado base de treinamento, que é a base de teste. Vai lá testar as coisas para ver se descobre como melhorar, qual é o erro. Tudo isso já foi apontado, todos esses problemas foram apontados. Acontece que o comando disso, e o Éder falou muito bem, e aí a gente se coloca numa situação aqui bastante delicada, foi muito bem. O comando não é aqui, o comando é lá em Brasília, com a organização disso lá. Eles estão organizados, estão fazendo. Só que nós temos know-how para fazer isso. O comitê nosso aqui está estabelecido, já tem um regimento interno, tem representante do Ministério Público, tem representante da OAB, do servidor, tem diretor de secretaria, tem da CENIF. Já está desenhado, o servidor tem um caminho para fazer a sua demanda, seu pedido de... representante de primeiro grau. Representante de primeiro grau, que isso é o que está na resolução 63. Está na resolução... sim, mas isso é o que está na 63. É um diretor de secretaria, é o seguinte, não é um representante, está lá, é um diretor de secretaria, um juiz de primeiro grau, o que está na 63. É um diretor de informática, um representante do Ministério Público e um representante da OAB.
Eu represento a OAB, já tem o doutor José Vitor, inclusive o doutor José Vitor, ele está indicado lá para o grupo que criado lá dos 5 advogados que estão lá em Brasília, eu não sei qual é a visão que ele está tendo lá, o que ele está percebendo, mas tem um representante da OAB lá em cima, encostado lá em cima, podendo ver e sugerir as coisas. O que tem que ser acertado justamente é isso. É como é que o nosso pedido chega, começou de baixo para cima. Quando o cara fazia no SAP um pedido lá no Provi, qualquer coisa, ele foi negado. Tá. O cara recebia um aviso, ó, seu pedido foi negado por isso, por isso, por isso. É exatamente esse caminho que tem que ser perseguido. Agora, vamos expandir, não vamos expandir? Isso depende de uma decisão do CNJ, porque ele colocou meta, todos os tribunais estão expandindo. Vieram com o papo de que o Paraná parou, que o Rio Grande do Sul parou, mentira, porque eu liguei para essas pessoas e não foi com pouca gente, eu falei com os caras que estão no comandar. Eles estão na mesma situação que a gente, na mesma aflição, na mesma preocupação e na mesma luta. Agora, o que vocês estão já preocupados, ou tem gente que está sofrendo, vocês não pensem que eu não estou sofrendo. Tá? A gente, olha, eu e o Eder, a gente fica colado nas pessoas, tentando ajudar da melhor forma possível. Esse é o nosso papel, implantar. E tentar, sempre que dá a presidente, e ela recuou várias vezes, mudou várias questões, por situações que não tinha como fazer naquele passo que o CSJT estava colocando. Já era para estar pelo CSJT, para a gente estar, o que vai fazer no segundo semestre, já está implantado nesse primeiro e a presidente recuou nisso. Sabe? Obrigado. Ok, obrigadão. Luiz Carlos Suco, depois o doutor Carlos Alberto, Kleber, Seferino e finalmente o Éder. Daí a gente dá os encaminhamentos de propostas aqui para o debate, tá ok, gente? Suco, tem bondade? Eu realmente acho que o papel da equipe de implantação é o papel do psicólogo ou do padre que acompanha o infeliz que vai para a forca, então ele tenta minimizar o sofrimento do infeliz, né? E então ele tenta mostrar um positivo, tem uma vida após a morte, então você nesta se ferra, mas na próxima você vai estar bem. Eu queria mudar um pouco o foco, até por uma questão pessoal. Todos nós que estamos aqui, grande parte, o Clóvis que está aí, que já foi participamos junto da equipe, Elaci, vários colegas, nós sempre tivemos uma obsessão pelo serviço em dia, e imagino que os advogados que atuaram em várias que a gente esteve, que essa equipe esteve, sempre foram testemunhas de que nós nunca deixamos nada para o dia seguinte, sempre trabalhamos com foco na celeridade absoluta. Como eu tinha colocado, que não ficou completo na primeira vez, na primeira manifestação, que nós fomos adestrados para buscar a celeridade, buscar a produtividade, buscar a satisfação do foco do nosso trabalho, que é para fora do balcão, né? Eu estou angustiadamente exortando, pedindo pelo amor de Deus que o nosso tribunal me deseduque. Eu estou precisando ser deseducado. Tá? Por quê? Porque ou eu sou deseducado ou eu morro. Talvez literalmente. Espero que não. Mas quem conhece a forma como a gente trabalha, talvez pensa isso. Talvez o Clóvis, trabalhamos tantos anos juntos, né, Clóvis? Então eu estou precisando, acho que não tem ninguém aqui da CEIRU, né? Aliás, nenhuma área do tribunal, a não ser a presidência na pessoa do Alexandre, nenhuma outra área está representada. Eu estou ansiosamente esperando que o tribunal me ofereça cursos para relaxar diante da adversidade. Qual é que é a mensagem que o judiciário, que o nosso tribunal está passando para nós? Aceitem assim que vem de cima, nós também estamos impotentes, a nossa administração, então aceitem que é assim que e não tem volta. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ser feliz, nós temos que ser felizes, doutor. Então o tribunal tem que nos educar, tem que nos reeducar para nós conseguirmos ir para casa sem fazer a nossa parte. E sem ver o advogado satisfeito do lado de fora do balcão, e sem ver o empregador satisfeito do lado de fora do balcão. Nós precisamos ser educados para isso, reeducados para isso, porque nós somos educados para o contrário. Eu, de minha parte, se chegar veja, o PJE não tem sequer instrumento de gestão para um diretor de secretaria, para um juiz, para a corregedoria. Falei com a corregedoria. Não tem nenhum instrumento de gestão. Tá? Só promessa. Então, é o que vai ser. Nós não trabalhamos, como eu disse antes, não trabalhamos com o que vai ser, nós trabalhamos com o que é. O que não tem.
Logo, vai me acontecer, eu tenho certeza, de chegar um advogado no balcão e me perguntar por que aquele processo está parado há 2 meses. E eu vou dizer, o sistema não me avisa que o processo... Eu não tenho instrumentos para saber que aquele processo tem sido trabalhado. No sistema atual, no SAP 1, não estou falando nem por ouvir, estou falando de SAP 1, que é um sistema atrasado. O sistema atrasado que me dá toda a ferramenta de gestão. Tá? Então esse sistema daí dá toda a ferramenta de gestão para mim. Eu, como diretor de secretaria que estou, cargo em comissão, posso não estar amanhã, mas como diretor de secretaria que estou hoje, para mim é essencial que eu possa chegar amanhã, saber os prazos que venceram hoje, saber os processos que estão parados, saber ter um relatório de qual é o meu estoque, gestão. Eu acho que esse instrumento de gestão, para mim, é fundamental. Sou pena de ocorrer o risco de ser abordado pelo juiz, pelo advogado, o processo está parado. Por que parado? Então, isto não é um detalhe. Se fosse só este o problema do PJE, se fosse só este, o Ed falou que tem 20 pontos, se fosse só este, já era suficiente para não ser expandido. Instrumentos de gestão. Os advogados sabiam que, para fazer estatística da vara no PJE, é no risquinho, um acordo é sumaríssimo na lei ordinária, então o risquinho do lado de cá. Os advogados sabiam disso, o Ministério Público sabe disso, que nós estamos fazendo estatística à mão no PJE. O tribunal, que o sistema, o PJE conversa. O PJE não conversa nem com o sistema de gestão do CSJT. Sistema de gestão é um sistema que faz estatística, que faz o apanhado estatístico. O PJE está fora do mundo. Quando era uma vara, agora já é quase metade. Daqui a pouco, com São José Palhaço, já é metade. Então, a metade do movimento estatístico de Santa Catarina estará em poucos meses fora da estatística. Isso é pouco, pessoal. Isso é pouco, Alexandre. Tenta concluir agora, Suco, tá? Concluir o seguinte, eu estou ansioso para ser reeducado. Para aprender a relaxar com o meu trabalho mal feito. E eu digo mais, o PJE é a condição de nivelamento de unidades boas e ruins. Porque hoje até o tribunal sabe qual é a vara que é boa, qual é a vara que é ruim. Qual é o PJE? A culpa é do PJE. Por quê? Porque se eu não tenho instrumentos de gestão, se eu não faço gestão, a culpa não é minha, a culpa é do sistema. Então o sistema está permitindo nivelar unidades ineficazes. Obrigadão, Suco.